Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre as condutas vedadas a agentes públicos durante o período eleitoral. Pense comigo, o que acontece quando alguém que ocupa um cargo público resolve usar a estrutura do Estado para ajudar um candidato? Percebe como isso quebra a igualdade da disputa? A legislação eleitoral foi criada exatamente para evitar esse tipo de situação. Durante o período eleitoral, o agente público precisa agir com ainda mais cautela. Não é permitido utilizar bens públicos em favor de candidato, partido ou coligação. Isso inclui veículos oficiais, prédios públicos, materiais de expediente, servidores subordinados e qualquer recurso custeado com dinheiro público. Imagine uma prefeitura que começa a divulgar intensamente obras e programas sociais justamente nos meses que antecedem a eleição. E nessas divulgações aparece sempre a imagem do gestor que é candidato à reeleição. A publicidade institucional deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Ela não pode promover autoridades nem associar realizações administrativas à figura de um candidato. Agora pense em um servidor que, durante o expediente, resolve fazer campanha para determinado candidato dentro da repartição. Isso também é vedado. O horário de trabalho é destinado ao interesse público e não à promoção política. Percebe como a lógica é simples? O Estado deve permanecer neutro. A máquina pública pertence à coletividade e não pode ser apropriada para interesses eleitorais. No próximo bloco, vamos aprofundar essa ideia, tratando especificamente do uso da máquina administrativa e das proibições direcionadas a servidores públicos e militares, com exemplos ainda mais próximos do nosso cotidiano. Bloco 2. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar sobre o uso da máquina administrativa. Esse é um dos pontos mais cobrados em concurso. Mas o que significa usar a máquina administrativa? Significa utilizar a estrutura do Estado para influenciar o eleitor. Imagine que um gestor determina que servidores compareçam a um evento de campanha sob o argumento de que a presença é importante para a administração. Isso é ilegal. O servidor não pode ser coagido nem utilizado como instrumento eleitoral. Outro exemplo, pense em um carro oficial sendo usado para transportar material de campanha, ou em um computador da repartição servindo para produzir propaganda. Tudo isso caracteriza o uso indevido de bens públicos. E quanto aos servidores públicos, eles podem manifestar opinião política? Podem sim, enquanto cidadãos. Mas há limites. Durante o horário de expediente e no exercício da função, devem manter postura imparcial. Não podem utilizar o cargo para influenciar subordinados, nem vincular a imagem do órgão à campanha. E os militares? A situação é ainda mais rigorosa. A hierarquia e a disciplina exigem neutralidade. Um militar não pode participar de ato político fardado, nem utilizar sua posição para apoiar candidato. A finalidade é preservar a confiança da sociedade na imparcialidade das instituições. Perceba que a legislação busca proteger a igualdade de oportunidades entre candidatos. Quando um agente público utiliza a estrutura estatal, ele desequilibra o processo eleitoral. No último bloco, vamos compreender quais são as consequências jurídicas dessas condutas, falando sobre responsabilidade civil e penal, para que você visualize como a lei reage diante dessas irregularidades. Bloco 3. Chegamos ao momento de entender as consequências. Quem descumpre as regras não enfrenta apenas uma advertência simbólica. Pode haver responsabilização séria. Na esfera civil, o agente pode ser obrigado a reparar o dano causado. Se houve gasto indevido de recurso público, esse valor pode ser cobrado. A ideia é recompor o prejuízo ao erário. Além disso, pode haver sanções como multa, suspensão de direitos políticos e até perda da função pública, dependendo da gravidade e da configuração de improbidade administrativa. Na esfera penal, algumas condutas configuram crimes eleitorais. Imagine um gestor que utiliza programas sociais para prometer vantagens em troca de votos, ou que direciona recursos públicos para fortalecer sua campanha. Isso pode gerar processo criminal com possibilidade de pena de detenção e multa. Percebe como a legislação busca proteger a lisura do processo eleitoral. A responsabilidade alcança servidores civis, militares, ocupantes de cargos comissionados e agentes políticos. Todos estão submetidos às mesmas regras de imparcialidade. Retomando o que estudamos, conversamos primeiro sobre as condutas vedadas durante o período eleitoral. Depois aprofundamos o uso da máquina administrativa e as restrições impostas a servidores e militares. E agora entendemos as consequências civis e penais. Guarde essa ideia central. O cargo público não pode ser instrumento de vantagem eleitoral. A neutralidade do Estado é condição essencial para a democracia.
Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.